Cristóvão do Espírito Santo, qual a sua análise, Cristóvão? Não, primeiro eu quero deixar bem clara a minha posição. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de controle feito pelo Estado em relação a esse assunto. Esse controle social da imprensa, da mídia, tem que ser duramente rechaçado e combatido. Isso não é democrático. E se nós defendemos o Estado Democrático de Direito, isso é inaceitável. Com relação à questão técnica, é bom informar que a legislação que se aplica ao caso, que são empresas sediadas nos Estados Unidos, é a legislação americana. A legislação americana ela afirma que essas empresas não têm responsabilidade editorial. Elas são uma arena em que as ideias podem ser publicadas. Se ela começa a censurar os conteúdos, ela passa a ter legalmente nos Estados Unidos responsabilidade editorial e, portanto, podem sofrer processos judiciais. Então, na verdade, essas empresas estão agindo ilegalmente. Ou elas assumem que são empresas editoriais que têm responsabilidade como se editores fossem, ou elas liberam os conteúdos. Elas querem as duas coisas, querem a proteção da lei americana para não ter responsabilidade editorial, mas agem como se editores fossem. Então isso é uma estupidez imensa, para não usar uma expressão mais forte, uma desonestidade sob todos os aspectos. Isso tem que ser duramente combatido, duramente combatido. Agora, é um fato que os canais mais prejudicados por essa prática, nós temos o chamado shadow banning. O que é o shadow banning? É pior que ser cancelado, é pior que ser excluído de uma rede social. No shadow banning, você aparenta estar na rede, mas o seu alcance é muito limitado, é como se não estivesse. Isso tem sido feito principalmente com canais conservadores. Isso já aconteceu com canais de igrejas, canais cristãos, com pessoas que militam no campo conservador com mais de 1 milhão de seguidores. Isso tem acontecido reiteradas vezes nesse campo. Se o Martinian tiver exemplos em que a esquerda também foi censurada, pode citar também. Eu acho que a questão está acima da questão ideológica. Aliás, existe uma expressão nos Estados Unidos muito interessante, que é a expressão right-wing e left-wing. São asas do mesmo pássaro. Esses bilionários que o Martinian critica se colocam acima do pássaro, acima do left-wing e do right-wing. Portanto, se colocam acima da própria civilização humana. Cristóvão do Espírito Santo, pois não? Não, só um comentário, Rafael. A questão é a seguinte, eu achei um ponto de contato entre a minha pessoa martiniana. O ponto de contato é o reconhecimento que essas empresas realmente abusam do poder que têm. Eu nem discuto isso, Martiniano, pelo visto, concorda comigo. Martiniano acabou de dizer aqui também que não quer nenhum conselho popular decidindo isso. Acha que a sociedade tem que buscar mecanismos para se tentar, de alguma maneira, equilibrar essas relações. Eu acho isso salutar. Não me oponho a essa ideia, deve ser bem discutida, bem debatida, para evitar aquela velha história. Quem controlar lá fará o controle de quem tem o controle. Quem fará esse controle, né? Qual é a cosmovisão que fará esse controle? Isso tudo tem que ser repensado. Agora, só uma esclarecimento que eu acho importante. A gente não pode olhar para os Estados Unidos com um rótulo de direita capitalista. As forças que se debatem no mundo inteiro, no campo ideológico, também se debatem por lá. Por exemplo, nas várias audiências que foram feitas no Senado americano, inclusive com a presença dos homens mais importantes do Facebook, do Twitter, da Microsoft, da Apple, eles admitiram abertamente que a sua equipe técnica é de cosmovisão de esquerda. Eles admitiram isso. E que muitas vezes há um enviesamento nos algoritmos que fazem a filtragem das redes sociais. Eles admitiram em depoimento que está gravado, documentado no Senado do Estado. Então não dá para ignorar que essas forças igualmente batalham ali. Eu vou citar um outro exemplo importante. Nós temos um tempo curto, é um assunto mais complexo. Por exemplo, nós temos grandes militantes de esquerda dos Estados Unidos que fizeram trabalhos, no ponto de vista da esquerda, espetaculares. Você tem, por exemplo, o Saul Alinsky. O Saul Alinsky foi o homem que formou a Hillary Clinton, né? Ela fez uma tese de mestrado em Colômbia sobre ele. Saul Alinsky é o homem que escreveu o livro Regras para Radicais. Foi um dos maiores esquerdistas da história dos Estados Unidos. Barack Obama advogou para Saul Alinsky por 10 anos. Então, achar que essas pessoas, quando assumirem um cargo público importante de relevância no mundo, não trarão essa cosmovisão para esse cargo é ingenuidade. É claro que trarão. Tanto é que Barack Obama foi o presidente mais à esquerda da história dos Estados Unidos até hoje. Ao que tudo indica, Biden superará em vários aspectos. Rafael,
Na verdade, o Pazuello ele foi extremamente corajoso. Ele estava protegido por um habeas corpus, poderia ficar calado o tempo todo, mas tem reiteradas vezes comparecido e dado seu depoimento. Eu acredito que a condução dele foi a melhor possível, dadas as circunstâncias. Essa era uma doença nova, uma situação, é quase como se um meteoro tivesse caído sobre a Terra. Os governos foram todos surpreendidos. Quando se critica muito tratamento preventivo, tratamento precoce, esquece que não se sabia nada a respeito da doença e que as pessoas estavam buscando todos os meios para tentar tratar os doentes. Eu não acho que isso deve ser condenado. Eu, particularmente, apesar de não ser médico e não vou entrar na seara de medicamento, eu entendo que toda doença deve ser tratada inicialmente. Não vejo sentido de você encaminhar uma pessoa doente para casa e dizer para ela assim, quando você agravar, você volta para ser tratado. Isso não tem sentido nenhum, isso fere o bom senso, isso é quase uma missão de socorro. Então eu entendo a preocupação do governo com medicações, etc. Lembrando que não existe só hidroxicloroquina, existem estudos sobre vários medicamentos. Existem estudos, por exemplo, agora recentes no México, com 220 mil pacientes, que provam que a ivermectina, por exemplo, é eficaz em quase 80% dos casos. Eu vou ignorar um estudo desse porque eu estou num debate ideológico em torno de medicamento. A prioridade é salvar vidas. Todos os recursos possíveis numa guerra como essa vão ser usados. Então eu acho que o Pazuello conduziu o ministério muito melhor que o Mandetta, por exemplo. E fez o que era possível dadas as circunstâncias. Tem respondido as perguntas com muita coragem, muita altivez, tem dado os argumentos necessários. Com relação à questão do oxigênio no Amazonas, o próprio secretário do Estado admitiu que a responsabilidade era estadual, como tem que ser mesmo. Quem demanda disso no local é o Estado e o município. Quando o governo soube do fato, eu testemunhei isso, como muitos testemunharam pela imprensa, aviões da FAB riscaram os céus do Brasil para levar ajuda. Isso não pode ser ignorado, todo o esforço foi feito para reverter aquela situação. Okay. Diante de um quadro completamente caótico, que é o quadro dessa doença. O mais livre que a humanidade conheceu. Mas o senhor é social-democrata ou o senhor é socialista? Porque tem diferença. Mas semanticamente o senhor aceita vários rótulos, né? O senhor, quando foi perguntado aqui se era comunista, o senhor disse que era comunista. Eu posso responder sobre isso. O senhor acabou de admitir que a social-democracia tem similitudes com o que o senhor defende também. Então, assim, eu estou achando um pouco confuso. Sim. Não tem nada de confuso. O problema é que você trabalha numa lógica também preconceituosa. O que é a concepção comunista? Não é preconceito, não. O senhor democrática que pode ouvir. Outra coisa, citar um país nessa condição na Europa? Nunca existiu. O senhor quer citar um país nessa condição na Europa? Nunca existe agora. Mas e o socialismo real, senhor Martiniano? Vou fazer só uma colocação que é a seguinte. Seguindo a linha de raciocínio do Martiniano, a base de raciocínio que ele deu, na verdade, o que nós vemos hoje claramente é a imposição de um socialismo maoísta, de raiz chinesa, portanto, que se for prevalente, e está fazendo todo um esforço geopolítico para que se torne prevalente, inclusive destronando a hegemonia norte-americana, lembrando que não há vazio de poder nesse jogo geopolítico, alguém vai ocupar o espaço, tanto eu como o Martiniano estaremos juntos no mesmo calabouço. Eu, por ser um defensor do capitalismo do Estado Democrático de Direito, e ele por ser um socialista idealista. Nós vamos estar do mesmo lado do calabouço, porque eu tenho certeza, sendo ele coerente com aquilo que afirmou aqui hoje, ele vai ter que abominar esse tipo de modelo para o mundo, que é um modelo que esse socialismo maoísta quer impor a todas as nações. Então, quer dizer, infelizmente, pessoas como o Martiniano, que aparentam ser pessoas até idealistas, são as primeiras a morrer nesse tipo de regime. É bom lembrar historicamente que Stalin, quando assumiu o poder na União Soviética, no primeiro ano do seu governo, matou mais de 800 mil comunistas, que conheciam o caminho da revolução e eram idealistas. Nós tivemos casos de perseguição no mundo socialista, de correntes do socialismo, perseguições brutais que ocorreram nesse processo. Então, assim, o que eu só alerto ao Martiniano, porque eu estou convicto do idealismo dele, estou me convencendo que ele é uma pessoa idealista, que eu discordo totalmente do que ele pensa, mas nós estaremos do mesmo lado do calabouço se essa hegemonia desse socialismo totalitário for prevalente no mundo. E está caminhando para ser. Agora, não podemos ignorar também, só um pouco, eu tenho 59 segundos. Estou finalizando, vou passar para o senhor. Nós não podemos esquecer também que essa luta também é cultural. Não podemos ignorar isso. Por exemplo, quando o Engels conclui uma obra do Marx chamada Da Origem do Estado, da Família e da Propriedade,
ele lança as bases de um movimento que começava a questionar a família tradicional, já naquela obra. Depois nós temos um movimento ocorrido na Hungria, com George Lucas, nós temos o movimento da Escola de Frankfurt, que amelha esse compromisso de mudança cultural e tenta fazer essa revolução socialista pelo campo da cultura, que também não pode ser ignorado. Então, na verdade, quando nós estamos minando as bases culturais do Ocidente, nós estamos alimentando esse projeto totalitário, desse maoísmo insano, que está vindo sobre o mundo com muito peso, e pessoas como eu e como o senhor vamos estar sendo perseguidos da mesma maneira. Então, o socialismo real tem essa característica da brutalidade, da violência e da perseguição daqueles que pensam diferente. Ele não é democrático. Está na hora... Só por alguns segundos. Está na ordem do Jean, se o Jean permitir. Primeiro... Você me permite, Jean? Claro, fica à vontade. Primeiro, eu não entendia se ofender porque eu fiz esse alerta. Eu fiz com toda sinceridade. Não, de forma desrespeitosa. Eu não entendi a reação. O senhor quase ficou nervoso quando eu fiz isso. Mas não, tudo bem. me comovi. Está no direito do senhor. Se você tiver falado, pois é, mas eu fui sincero. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério com o senhor. Não estou brincando, não. Não é retórica, não. Estou falando sério. Pois é, é uma preocupação sincera. Agora, a segunda questão. Você não pode destruir. Eu entendi. Você foi perseguido por isso também, eu entendi. Eu respeito sua história. Agora, voltando. Quando, na minha visão, não pode destruir o passado ou renegá-lo completamente por estabelecer um rótulo no mesmo. Existem valores que foram construídos pelo cristianismo e são construções importantes, nós temos que preservar. A construção da família tradicional é uma construção importante, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser preservada. E nós temos que avançar nessa direção. O que eu disse é que essa obra que eu fiz referência foi aproveitada por outros movimentos dentro do socialismo do século XX para fazer a dialética negativa de todo o processo. E nesse processo negativo você destrói bases que vão afetar, inclusive, vão alimentar projetos totalitários que o senhor mesmo criticou aqui. É isso que eu quis dizer, para esclarecer esse ponto. Só isso, Rafael. Essa exploração, só para esclarecer, essa exploração do trabalho, ela ocorre, inclusive, em nações diferentes da China. Cuba, por exemplo, explora a mão de obra do seu povo, né, que vive miseravelmente. A Venezuela, da mesma maneira. Não é? A própria União Soviética explorava a mão de obra do povo soviético. Na verdade, o que ocorre nesse tipo de aplicação do sistema socialista é que você substitui uma classe alegadamente opressora pela opressão do Estado e dos políticos do Estado. Você tem uma elite política extremamente bem servida, explorando a mão de obra miserável dos seus países. É o que ocorre nesse contexto. Então, a China, na verdade, ela mantém uma espécie de capitalismo residual, mas extremamente estatizado. Quer dizer, o Partido Comunista Chinês, o PCC, ele participa de todas as decisões empresariais do país, cria mega empresas, sempre ligadas sob o controle do partido. O que é péssimo, porque o que traz a inovação tecnológica e científica é a liberdade, é a livre concorrência. Mas não dá para prescindir disso. E é interessante porque na União Soviética havia um capitalismo obscuro de base, que seria uma espécie de mercado negro ainda em vigor, porque isso não se consegue eliminar por completo. E quando cai o Muro de Berlim, quando cai a União Soviética, bilionários surgem da noite para o dia, justamente oriundos desse capitalismo escondido que tentava sobreviver mesmo debaixo do Estado soviético. Isso é a natureza humana, né? O capitalismo é simplesmente um sistema que trabalha com a ideia de você racionalizar a produção e gerar riqueza. Não é nem ideologia. Mas também se dá no socialismo. Tem a elite política. Bilionários. Aqui não tem nada. Pode continuar o debate aqui. Vocês estão convidados para um almoço agora. Vocês estão convidados para um almoço.